Salve, salve, invasores de Covil! Tudo bem com vocês? Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje eu tô aqui sozinho, pessoal. Covil tá vazio, tá fazendo até eco. Na verdade, eu tô aqui para dar uns recados e umas explicações antes do episódio seguir. Bem, o nosso primeiro episódio, ele entrou na podosfera e já foi meio direto e reto, né? A gente falou sobre a coleção Arton, trouxemos o Glauco Lessa aqui para conversar com a gente, para poder falar sobre o financiamento, aproveitar que já estava no final. E esse não era o nosso primeiro episódio de verdade. Bem, eu vou explicar direitinho para vocês. Vai ser rápido, eu prometo. Como vocês já devem ter percebido, o Covil Dragão é um podcast de RPG. E a gente vai ter quadros abordando o jogo. Esse episódio e o episódio anterior, eles são do quadro que a gente chama de Conclave do Dragão. É nele que os dragões se reúnem para bater papo, trocar ideia, conversar sobre N temas referentes a esse jogo que a gente gosta pra caramba. O outro quadro, que logo já vai estar por aqui, é o Tesouro do Dragão. É nesse quadro que a gente traz os tesouros mais profundos dos nossos covis pessoais. É uma one shot, né? Uma aventura de sessão única, uma aventura solo, só um jogador e o mestre. E a gente sempre tenta trazer um sistema diferente. E a gente divide esse quadro em 3 partes. Na primeira parte, a gente apresenta o sistema para vocês e cria a ficha do personagem. Então a gente fala um bocado sobre o sistema e um pouquinho sobre o personagem que está sendo criado. Logo em seguida, na segunda parte, é a aventura propriamente dita. Uma aventura, como eu disse, um one shot, uma aventura solo, um jogador, um mestre, tudo de boa. E a última parte é quando a gente reúne novamente o jogador e o mestre e mais um convidado para poder falar sobre a aventura, falar sobre o sistema, o que acharam, o que não acharam, opiniões, o que pode ser melhorado, sabe? É esse tipo de bate-papo que a gente vai ter. E além desses, a gente tem algumas ideias que estão sendo trabalhadas, com um quadro que é uma espécie de bestiário, onde a gente traz um monstro de RPG para dar ideia de aventura, de lendas sobre essa criatura, pegar essa criatura e dissecar ela, perdão pelo trocadilho, e abordar assuntos diferentes, falar sobre ela, sobre um histórico, né? Se ela for uma lenda que foi baseada em algo real e contar essa história para vocês. E a gente tem vontade também de fazer o Ateliê do Dragão, que é onde a gente reúne os dragões para criar uma aventura, um monstro, um item mágico, sabe? Pra gente brincar de criar coisas para poder disponibilizar para vocês, para enriquecer a aventura de vocês, certo? Uma outra coisinha que eu preciso dizer, gente, é que o Covil do Dragão é um projeto que levou uns bons anos para sair do papel. Por um monte de motivo, pandemia, problema pessoal, sabe, problema de setup. E por causa disso, é que a gente tem episódios que a gente gravou alguns anos atrás, né? Mais ou menos em 2018, 2019. E que a gente decidiu publicar mesmo assim. Primeiro, para poder respeitar os convidados que gravaram com a gente, que acreditaram no projeto. E segundo, porque a gente não quer negar a origem, né? A origem desse projeto inteiro. Hoje a gente tem um pouco mais de recursos, a gente ficou um pouco mais experiente com tudo isso. E a gente pode entregar um produto um pouquinho melhor do que era antes. É uma qualidade um pouquinho superior. Eu tô dizendo isso porque episódios como o de hoje podem estar com uma qualidade um pouco inferior. E esse episódio aqui, a gente carinhosamente chama ele de episódio 0. O Covil, esse projeto, foi idealizado pelos padrinhos do RP Guaxa, né? O podcast de RPG do Marcelo Guaxinim, e que a gente orgulhosamente é padrinho. E a gente teve a honra da participação do Guaxa nesse programa. O episódio que eu gosto carinhosamente de chamar de o episódio mais datado da podosfera brasileira. Agradecimentos ao Marcelo Guaxinim por ter participado. E, bom, gente, aproveitem, se divirtam, porque tá legal, tá muito divertido. Agora eu vou me despedir e varrer o Covil, porque mais tarde a gente tem visita. Um forte abraço para vocês e até! Tudo bem, eu sou Felipe Xavier, o Dragão Preguiça, e estou aqui com a Alissa. Alissa, se apresente por gentileza. Eu sou a Alissa, o Dragão de Cobre. Eu sou Ednei, o Dragão Negro. E hoje teremos a presença de... Eu sou Marcelo Guaxinim e eu sou o Dragão de Sombras, aquele que mora na Pedra Verde. E depende de quando isso sair, isso pode fazer sentido ou não.
Nossa, isso mesmo, pessoal. Agora com esse programa datado, nós juntamos essas feras aqui hoje para falar sobre os nossos primeiros passos como filhotes, quando tínhamos acabado de sair do ovo e saímos serelepes atrás de mesas de RPG. Brincadeiras à parte, nós vamos falar sobre iniciação do RPG ou iniciando no RPG. Então a gente vai bater um papo aqui divertido rapidinho sobre isso. E então vamos lá. Aventureiros, bem-vindos ao Covil do Dragão. Guaxa, você disse que é um dragão como mesmo? Você tá... De sombras que habitam uma gema verde. Caraca, de sombras que habitam uma gema verde. Eu acho que eu entendi. Então eu imagino que seja um dragão aí mais experiente. Sim. Conta aí pra gente, como que foi o seu início no RPG? Como que foi o seu nascimento desse ovo? Como é que você teve seu primeiro contato com o RPG na sua vida? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, eu morava em Florianópolis na época. Comecei a fazer ensino médio no centro da cidade e morava no sul da ilha. E no morro, né? Lá tem bastante... Florianópolis é basicamente morro, estrada. Então, o ônibus parava na frente de uma banca de revistas. Então, eu sempre sobrava um dinheiro do lanche, alguma coisa, ia guardando algum trocadinho do mês. Eu ia nessa banca de revista, comprava uma revista em quadrinho, alguma coisa que tinha. E um dia, entre as revistas em quadrinho, surgiu uma revista de RPG. Acho que era Roleplay, alguma coisa, não era Dragão Brasil ainda. E achei interessante, eu já tinha ouvido falar em RPG, que era um jogo de estratégia e tal, um jogo com mais pessoas. Comprei a revistinha, achei maravilhosa, não entendi nada do que tinha nela, mas achei maravilhosa. Tinha, sei lá, adaptação de X-Men pra GURPS. O que é GURPS, sabe? Esse monte de número e mais e menos. E daí eu fui procurar pela internet, conheci alguns sistemas gratuitos, né? Acabei ensinando RPG pros meus amigos da rua e tal. Na época meu irmão namorava, a namorada dele também se empolgou bastante. Tanto que depois meu irmão parou de jogar e ela continuou jogando. E depois ela parou de namorar meu irmão e continuou jogando com a gente. E começou a namorar um outro jogador. Mas isso é um caso para outro dia. Aí a gente começou a jogar ali. Aí eu fui pra internet e comecei a jogar no Mirk também, né? A gente jogava pelo... Quem é muito velho só vai lembrar. Por chat do Mirk. E daí só na faculdade eu conheci um pessoal que jogava D&D, e daí a gente foi jogar D&D e joguei 3.0, 3.5 e assim foi. Então isso já responde a segunda pergunta que eu ia fazer. Então o primeiro sistema que você teve contato foi então GURPS. Assim, não entendi nada, mas foi o que eu vi. Primeiro que eu joguei e mestrei, foi um sistema gratuito na internet que usava D6. Ele era uma cópia do D&D, só que daí tu tinha, sei lá, força 3, e tu tinha que rodar um dado de 6 lados e tirar 3 ou menos. Assim, tu tinha... Até lembro um pouco do sistema hoje, mas tinha um atributo pra cada coisa. Mas era um sistema bem simples, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas foi o primeiro contato oficial. Olha só, dessa eu não sabia. Bom, então assim... Desse seu passado, então você foi conhecendo novas pessoas, você disse que teve gente que entrou e saiu, enfim, dessas mesas de RPG, você foi conhecendo outros sistemas, mas ainda sobre o passado, pra justamente fechar, pra gente poder chegar onde a gente tá hoje, você disse que narra um sistema muito parecido com esse que você teve contato no começo, né? Isso. Que, pra quem não conhece, é o Guaxinins e Gambiarras, uma adaptação sua, que você fez dos Sentimentos, e Deus e o Mundo consegue jogar RPG hoje por causa dessa sua adaptação. Sim. Como é que foi que tu chegou no Guaxinins e Gambiarras? Como é que você chegou até aí? Eu tinha escrito as primeiras aventuras. A primeira aventura por sinal, a primeira aventura que eu escrevi foi essa Paranoia dos Números que saiu recentemente, quer dizer, tô datando de novo episódio. Mas tem um episódio da RPG que saiu em 2020, que vai que isso sai daqui a 2 anos. Na verdade demorou 3. Que é Paranoia dos Números, ele foi o episódio 54, se eu não me engano. E esse episódio é o primeiro RPG que eu escrevi, foi aquele. Aquela era pra ser a primeira aventura, mas eu não consegui juntar a agenda de Fencas, Tarek e Jujuba. Eu acabei escrevendo a aventura das gatas também. E daí, depois da aventura escrita, assim, a história que eu quero contar é essa. Eu fui procurar dicas de one shot na internet, tava pesquisando por sites e tal, e daí num desses sites que reunia, além de dicas, reunia vários PDFs, eu fui dar uma olhada, esbarrei nesse Ler de Sentimentos, dei uma lida, muitas regras que estão lá, assim, eu ignorei, eu peguei só o fato mesmo de ser um atributo e rola um dado, e em cima daquilo ali eu fiz a primeira aventura e fui fazendo. Eu digo que o Guaxinins e Gambiarras ele surgiu como um hack do Lazy Sentimentos, né, como uma adaptação, mas hoje ele é um sistema bem diferente do que é apresentado ali, né? Sim. Só segue o fato de ser um único atributo, mas
Ele tem regras para um monte de coisa que o sistema original não prevê e tal. Uhum. Por isso que eu digo que é a minha adaptação, né, do sistema. Mas eu peguei ele pela simplicidade. Não, é maravilhoso. Minha primeira aventura de RPG na vida narrando foi com os padrinhos do RP Guacha, usando o Guaxinins e Gambiarras. Pra quem tá começando, é uma maravilha. Porque a minha ideia, quando eu comecei o projeto, eu não imaginava que a comunidade de RPG ia me abraçar do jeito que tá. Eu nem imaginava que ela era tão grande, tá? Eu conheci o RPG Next e tal. Então a minha ideia era mestrar pro pessoal do Portal Deviante. No primeiro episódio, das 4 gatas, 2 nunca tinham jogado RPG. No segundo episódio do Corvo, o Fencas tinha jogado alguma coisa na adolescência, mas o Tarek e a Isa nunca tinham jogado. O Tarek e a Isa, até hoje, o único RPG que eles jogaram foi por conta do RP Guacha. O Tarek só em episódio. A Isa, se eu não me engano, já jogou com o padrinho, né? Mas basicamente ela só jogou RPG dos episódios e no próprio com os padrinhos, né? Sim. Guaxa, como você vê o cenário de RPG para os iniciantes hoje? Você acha que ele é mais acessível do que era antigamente, no caso, na sua época? Assim, na nossa bolha internet, ele tá mais fácil, tá mais acessível. Eu imagino que, pra mim, quando eu era jovem, que até entrava lá na internet e tal, que foi através de uma revista, eu acho que é difícil encontrar uma loja que trabalha com livros de RPG, mesmo às vezes tu acha em livraria, mas tá escondido e tá muito pingado. Eu comprei o livro do D&D da última edição. Ele custa mais de R$150, ele não é muito acessível. Nossa, caríssimo. Tu não encontra ele. Eu tentei comprar ele, inclusive, assim, eu quero ele logo. Olhei várias livrarias aqui na região, em Blumenau, que é a terceira maior cidade de Santa Catarina, que eu moro na cidade pequena, mas moro do lado da cidade grande, e não achava em lugar nenhum, tive que pedir pela internet e tal. Então, eu acho meio complicado nesse sentido. Óbvio, se a pessoa tem... muita gente começou a jogar, como falou o Felipe, ouvindo o RP Guacha, porque, nossa, um sistema simples, aí, mesmo pelo Twitter, sem ser padrinho, sem nada, trocou ideia com 2, 3 pessoas e foi jogar, ou mesmo se arriscou a mestrar, ele é um sistema simples o suficiente pra isso. Mas, assim, a pessoa que tem um pouco de conhecimento, que vai atrás, tu tem vários RPGs gratuitos hoje, em português, à disposição. Tem muita gente, material nacional sendo produzido, né? E a baixo custo? A baixo custo. Lá fora eu sei que tem muita coisa de RPG que tu pega de graça e tu pode fazer uma doação se tu achar... achei legal, vou fazer uma doação. Tem muita gente produzindo assim. Uhum. No Brasil eu vejo menos disso. Mas, como eu falei, eu tô numa bolha hoje de podcast de RPG, de gente que produz conteúdo para RPG. Então, pra mim, parece que tá bem acessível. Mas eu imagino que pro público em geral ainda fique aquele meio... Nossa, será que é muito difícil? Esse monte de dado, essa ficha, e os livros são caros, e o material é caro. Então eu acho que tá assim um meio termo, sabe? Como uma pessoa que conheceu boa parte do RPG por causa do RPG Guacha, eu digo que não é tão acessível assim, antes pra mim não era. A primeira aventura que eu mestrei foi Guaxinins e Gambiarras. Mas enfim, qual a dica de ouro você daria pra alguém que tá começando agora, como eu? Inclusive a mestrar e como jogador também. Então, puxando a sardinha pro meu lado, pega um podcast de RPG que tu goste, todos, sem exceção, seja do RP Guacha, seja do Beholder, eu sei que tem, do RPG Next. Pega um podcast que tu gosta de ouvir, virou padrinho, tu vai fazer parte de um grupo que tem um monte de gente que vai jogar. Mas é cara, R$10 que seja, tá. Tem grupos no Facebook dedicados a RPG, mas em especial pras meninas, eu digo pra tomar um pouco de cuidado, o pessoal lá tem grupos muito bons, mas tem muita gente babaca lá ainda, eu mesmo não gosto de usar o Facebook. E, assim, o nerd médio lá às vezes se perde um pouco, mas... O eufemismo, meu pai. Mas assim, o Twitter, às vezes, tu pode, sei lá, marcar o podcast que tu gosta pra ver se eles dão um RT e tal. Eu sei que eu vejo muita gente fazendo isso. Tu consegue estar arrumando grupo pra estar jogando. Às vezes, pega um sistema como o próprio Guaxinins e Gambiarras, que é um sistema simples, reúne teus amigos, mostra um episódio, fala, eu queria fazer isso aqui, vai lá, mestra pros teus amigos, pelo Discord mesmo, tu consegue estar mestrando hoje. A gente tá numa situação que não tá podendo sair muito de casa, pessoal, que não é aconselhável. Datando o episódio pela terceira vez, posso pedir uma música no final. Então, assim, pelo Discord tu rola os dados, é um sistema que não precisa de mapa, não precisa de grandes preparos, né? Nenhum. Inclusive, nenhum. Estamos aqui hoje pelo Discord, uma plataforma gratuita. Discord. Simples demais. Na verdade, desculpa interromper, mas de todas as aventuras de RPG que eu narrei até hoje, acho que 10% foi presencial. Todos os, sei lá, perdi a conta de quanto eu já julguei e narrei, todas foi online. E pessoas inclusive de fora do país.
já joguei com gente do Japão, com gente em Portugal, enfim, a internet tá aí pra isso também. Acho que isso é legal, de certa maneira, também. Felipe super viajado, né? O próprio Discord, ele tem um boot pra rolar dado, mas os primeiros episódios do RP Guacha, eu nem sabia de fazer isso. Eu pedia pras pessoas rodar em casa os dados. Todo mundo tem um dado de 6 lados, que seja, e daí eu acreditava nas pessoas. Aí um dia começou a ficar meio estranho. Eu disse, ok, vamos rolar aqui no servidor, que é melhor. Isso, inclusive, essa galera toda que eu joguei, é todo mundo padrinho da RP Guacha. É Catinho. Guaxa, como você enxerga o futuro do RPG? Porque, sinceramente, eu não faço mais ideia de como vai avançar. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que estão na área produzindo conteúdo do mesmo livro e tal. A minha parte é do podcast. Mas eu vejo que, por conta dessa pandemia, tá todo mundo jogando online. Tem muita gente começando mesas online. Eu acho que isso vai continuar. Tem grupos que migraram pro online, sabe? Grupos que se reuniam toda semana, no fim de semana, que migraram pro online. Teve grupos que simplesmente morreu a mesa, né? Mas muita gente acabou migrando. Então eu acho, porque embora ele tenha algumas desvantagens, tu tem a questão de, eu posso... essa gravação aqui, a gente começou a gravar, a gente marcou 6 horas da tarde. Eu tô em home office, eu trabalhei até as 6. Eu fechei os aplicativos que eu preciso pro trabalho e continuei sentado aqui, peguei um café só e continuei daqui. Se eu for jogar RPG, por exemplo, na casa de vocês é impossível, eu teria que ir pra Minas e sei lá pra onde. Mas, por exemplo, que fosse alguém no centro, que seja, sei lá, eu ia tomar um banho, eu ia botar pegar um livro, pegar alguma coisa, pegar o carro que fosse 10 minutos ali, aí senta, bota uma conversa em dia, sei lá, vê se vai pedir alguma coisa, aí tu já perdeu um tempo que tu não tinha, né? É uma balança mesmo. Você ganha não aproveitar o tempo, mas você acaba perdendo questões de pressão, né? Perdendo toda essa experiência aí. E assim, o RPG no Brasil tem muita gente produzindo, tem muito Catarse saindo, o Tormenta 20 foi o que mais arrecadou dinheiro na história do Catarse, mesmo, né? Embora seja um ponto fora da curva e tal, mas é uma prova de que o RPG ele não morreu, né? Sim, o Anos 20, inclusive, se eu não me engano, o RP Guacha ajudou a divulgar também. Sim, ajudou a divulgar, escrevi um textinho lá, tudo. O Kalimba agora saiu, que é um sobre cultura afro-brasileira. Que eu tô muito curioso pra ver. Sim, inclusive é muito bom. Eu tô muito curiosa pra jogar ele também. Tem a Mônica Faria, que no dia de hoje assinou, inclusive, o RP Guacha ali. Ela tá no playtest de um RPG épico, assim, estilo D&D, que é o Vanguard, que deve estar saindo no ano que vem. Caramba! Então, assim, tem bastante gente produzindo, tem bastante coisa saindo. Mas acontece, por exemplo, eu sei porque eu conheço a Mônica do pessoal do Caquitas, né? E acaba sendo, como eu falei lá no começo, pra quem já tá no meio, conhece. Pra quem tá de fora, precisa de mais divulgação, né? Precisa pra chegar, né, no público. Mas, assim, eu vejo um bom caminho pela frente, sabe? Assim, eu vejo que o RPG, ele tá voltando como um tipo de hobby que as pessoas estão abraçando. E agora, fazendo aquela pergunta que parece um programa de fofocas, né? Ok. Então, Guaxa, tem algum projeto futuro aguardando a gente? Então, depende de quando vai sair esse episódio. Como vocês estão gravando vários episódios pra ver como é que vão fazer e tal... eu não sei, assim, o que eu pretendo é o RP, quando saiu, provavelmente isso já aconteceu, mas eu vou começar a lançar alguma coisa entre os episódios de RPG. Vai ter episódio, por exemplo, na quinta-feira que não teria episódio, vai ter um episódio mais curto, que só comigo, só com a minha voz, falando algumas coisas do episódio que saiu na semana anterior, né? Senão não comentem isso até isso realmente sair, tá, gente? Informação privilegiada. Mas é porque pra não ter aquela... e agora essa semana que eu faço, né? Tu tem agora um outro projeto, que eu não vou dizer o nome, mas que ele vai trazer, ele vai discutir teorias do episódio, ele vai responder perguntas, ele vai criar novas perguntas, eu vou mudar um pouco a dinâmica. Legal isso aí. Vai ser um escudo do mestre mais comprido. E isso vai me ajudar em outro ponto, porque é o seguinte, no começo eu editava e eu lançava os episódios. O episódio tá pronto, eu ia lá, jogava no servidor, lançava. Depois comecei a ter editor,
eu comecei, as datas estão entregando, mas como eu tenho que ler o nome dos padrinhos, como eu tenho que fazer um monte de coisa, acabava de que eu tinha que preparar o episódio uma semana antes do episódio sair, até pra poder entregar pros padrinhos. E daí, esse ano foi o ano de tentar criar uma gordura pro RP Guacha. Então eu tô com o episódio gravado até novembro. A gente tá gravando isso início de setembro, né? Dá o podcast de novo, né? De novo, agora com a data fechada. Tá vendo? Mas a gente tá gravando isso em setembro, eu tenho episódio até novembro, e daí estão gravados. Pra editar, faltam uns 2 ou 3, se eu não me engano. Então, por exemplo, eu tenho os 2 episódios eu tenho um episódio de novembro pronto. Eu vou ter que esperar chegar em novembro pra poder gravar alguns recados e lançar. Não, eu vou poder já deixar ele todo pronto, formatado já, deixar lá. E daí na semana seguinte, aquele episódio mais curto, o nome não é Escudo Mestre, mas esse Escudo Mestre estendido, com perguntas, com umas coisas, ele vai... Esse sim vai ser o datado, né? Enquanto o episódio continua lá, atemporal, pra quem quiser ouvir e tal. Sim, então é isso legal. que eu vou estar fazendo ali. Pra se tornar semanal o episódio, é complicado porque é um tipo de edição difícil de estar fazendo. Eu sei. Eu sei. E por mais que eu tenha editores, por ser difícil, é mais caro. Um episódio da RP Guacha, ele sai mais caro pra editar que um SciCast, por exemplo. Um SciCast que às vezes tem 7 participantes falando por 2 horas e meia, mas é só papo, né? É só cortar. Tu não tem que ter aquele ajuste fino que um programa de RPG tem que ter, então acaba sendo que um programa de RPG acaba sendo mais caro. E fora que gravar, tem todos uns pormenores, mas é uma meta, que eu não sei se eu vou chegar tão cedo, mas talvez um dia a gente chegue lá. Que vai ter episódios especiais, saindo como o próprio Dia das Crianças tem, ou já teve, depende de quando sair esse episódio, um episódio extra. Até final do ano tem o Cavaleiros do Bicho saindo como episódio extra. Pro ano que vem tem mais episódios extras programados, que acaba que não fica mensal, mas tu tem mais episódios do que tu teria normalmente no mês. Isso aí. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de muitas pessoas é: quando sai o PDF de Guaxinins e Gambiarras? Quando a gente vai poder ter o GIG físico? Então, ele é um sistema tão simples que só de ouvir o início do episódio tu já entendeu. Eu tenho ele num drive que eu boto meus padrinhos pedem, quando alguém pede, eu tô mandando. Mas o problema é que é um sistema que eu tô o tempo todo recriando, né? Por exemplo, a primeira vez que eu escrevi o PDF, eu não tinha ideia de como funcionava um sistema de magia. Hoje eu sei como funciona o sistema de magia. Sabe, tem vários pormenores que cada episódio eu preciso criar uma coisa nova e ele acaba mudando. É óbvio, eu posso lançar ele só com o básico, né? Mas, não sei, preguiça talvez. Justo. É que não é uma prioridade, assim, não vai fazer diferença, sabe? Eu acho. Eu acho que a pessoa que escuta o podcast sabe como funciona. Uhum. Eu mesmo, eu fiz a adaptação da adaptação muitas vezes. É o certo. Eu passei por isso que você passa, por exemplo, às vezes um plot específico vai te pedir uma regra específica para aquele plot, que não necessariamente ela vai se repetir nas outras aventuras, né? E como você mesmo falou, é muito simples, assim. Os padrinhos, inclusive, a gente tem uma mensagem no Telegram, onde a gente deixa o basicão do basicão, a gente só remanda essa mensagem. Em 3 estrofes a gente explicou o sistema praticamente para as pessoas. Eu já tá pronto pra mestrar, né? Qualquer historinha já mestra. O importante é ter uma boa história pra contar. O resto tu te vira. Quase sempre o sistema não importa muito, a história que realmente faz a diferença. Assim, óbvio, se tu for, é o que eu sempre defendo. O Guaxinins e Gambiarras, ele é um sistema pra one shot, pra algumas poucas aventuras no máximo. Cavaleiros do Bicho tá aí pra provar, são 4 episódios em que a evolução é toda na história e não no sistema, né? Embora pra próxima grande saga, que é uma coisa bem pro futuro, pra próxima grande saga de 4 episódios, talvez, do RP Guacha, ele vai ter um sistema de evolução melhor. Opa! Mas, no momento, ele é um sistema simples. Eu, por exemplo, vou ter uma campanha hoje e vai jogar toda semana por 20 anos. Eu pegaria, eu gosto muito de medieval, eu gosto muito do D&D, sei dos problemas que ele tem. Eu, obviamente, preferia ter uma campanha de D&D, se fosse presencial, né, com miniaturas, com aquela loucura toda, aquela parte meio board game que ele tem. Eu me divirto com aquilo, sabe? Mas até pro mestre fica mais fácil. Tipo, não tem ideia pra história de hoje. Vou botar uma luta difícil. Vai durar 3 horas isso aqui, vai ser lindo. Então, cada caso é um caso. Depende da história que tu quer contar. Se é uma história simples, rápida, curta, o Guaxinins e Gambiarras tá aí pra isso.
Muito bem. Mais algum ponto que vocês queiram fazer? Pergunta? Guaxas, quer deixar alguma mensagem final antes dos agradecimentos? Eu acho muito bacana. A própria Alissa falou ali que ela mestrou a primeira vez com Guaxinins e Gambiarras. Isso é muito comum pra todos, mas acaba pegando mais as meninas. É aquele medo de começar a mestrar, de botar a cara e fazer. Se tu não fizer, ninguém vai fazer por você. Tem que... O Caquitas tem um episódio muito bom sobre isso, sobre a mulher quando vai mestrar, ela tem medo de errar e tal, elas colocam, elas têm um lugar de fala pra estar puxando isso, mas é uma coisa que tu tem que fazer. Eu quero mestrar. Pega o Guaxinins e Gambiarras, que não tem muito como tu errar o sistema, e mestra, sabe? Conta a tua história. Sei lá, pega o episódio da ilha, do Porto Sol. Pega aquele episódio, mestra aquela aventura. Porque os jogadores podem ir pra onde quiser, na dúvida tu mata todo mundo, vai estar todo mundo feliz. Mas tu tem que tentar mestrar, tu tem que ir atrás. Porque quanto mais mestre a gente tiver, mais jogadores a gente vai ter, e isso é uma bola de neve que vai fazer crescer cada vez mais o nosso hobby, né? E ter meninas pra ter um olhar diferente, sempre que possível, tu tá trazendo pra tua mesa pessoas mais diversas, não só meninas, pessoas mais diversas possíveis. Isso tudo vai trazer mais diversidade, vai trazer mais... as tuas aventuras, as tuas histórias, né, como a gente tá falando, vão ficar melhores assim. Inclusive, eu mesma tenho o problema que eu tinha esse medo de mestrar. A primeira vez que eu fui mestrar, eu morri de medo. E eu não saberia qual seria o meu erro se eu nunca tivesse ido lá e mestrado e errado. Perfeito. Do descrição de ambientes, que eu só fui péssima. Mas enfim, eu aprendi e de uma próxima vez eu pretendo melhorar nessa parte específica. Ouvintes, muito obrigado se vocês chegaram até aqui, pela presença de vocês, a escolha de ter escutado esse bate-papo que a gente teve. Obrigado, Alissa, obrigado, Ednei, e obrigado, Guaxa. Inclusive, Guaxa, se você quiser deixar suas redes sociais pra falar pra galera como é que eles podem te achar na internet. Então, se alguém não me segue ainda no Twitter e no Instagram, segue lá, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, nas duas redes sociais. Beleza. Por enquanto a gente não tem rede social ainda. Se tiver, editor, faça o seu milagre. No Twitter, @CovilDoDragão, @CovilDuDragão. O mais importante, e daí o editor faz o que quiser, o mais importante, rola em 6, rola em 20, se tudo errado, rola no chão, que apaga o fogo e diverte. Um beijo pra vocês. Pô, é muito legal ouvir isso ao vivo. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.